E aí, gente? Agora, quem vai defender o meio ambiente? Quem vai defender nossas crianças? Porque vocês lembram que essa semana o Lula veio com a escola de tempo integral, né? Isso. Que ia gastar 4,1 bi. 4,1 bi. Pra não sei o quê. Aí foi lá, escola. Aí começou as musiquinhas de fundo, assim, o futuro, ABC. Lembra do Pelé cantando ABC? Toda criança tem que ler e escrever. Segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o governo federal decidiu bloquear a liberação de recursos públicos para a educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudo para o ensino superior. Isso acontece na mesma semana do lançamento de um programa de ensino em tempo integral. O corte no Ministério da Educação chega a 332 milhões de reais. Essa decisão significa que o dinheiro só vai ser liberado se o governo atestar que não há risco de descumprir o teto de gastos. Na prática, as escolas ficam sem a garantia de receber todo o repasse prometido. O secretário-geral da Associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, disse, aspas, o ideal seria que os cortes ocorressem em despesas como passagens aéreas diárias, locação de imóveis, nas férias de 60 dias do judiciário, nos supersalários, na quantidade de assessores dos parlamentares, fecho aspas. Mas não, nós vamos nas crianças, nas viagens, que aumentaram os custos, aumentou 1.145% esse ano, que o Brasil voltou, e a criança virou saleiro, né? Problema do saleiro na criança, saleiro entupido. Sabe o que é saleiro entupido? Quando entope o saleiro, você não desentope o saleiro? Desentope o saleiro. E aí, Dani, que bonito, hein? Na semana que ele falou, agora a educação vai. Pavinato, eu vejo, na verdade, como uma estratégia do governo para tentar... Ele não esperou uma semana. Não esperou, mas eu vejo como uma estratégia do governo para tentar retirar o Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Educação, do teto de gastos. No entanto, até como foi falado por diversos especialistas, o governo já mostra com isso quais são as prioridades. Não é? A educação não é a prioridade, na verdade. Porque, considerando os gastos que precisam ser feitos, não é? A partir disso, o governo ele deveria enxugar, não é? Em coisas que não são essenciais. Não é? Nós já vimos gastos que podem ser injustificados em determinadas viagens, não é? E em outros elementos que podem ser readequados, enfim. Mas, claro, essas não são... A educação ela não é prioridade. Com relação a este projeto da Escola em Tempo Integral, eu acredito que é um projeto extremamente importante para o nosso país. No entanto, a forma como o governo apresentou hoje a escola em tempo integral, ela não coloca as diretrizes adequadas para a implementação. Não é? Por quê? Da forma como está hoje, o que nós temos, basicamente, é uma extensão de carga horária. Isso não quer dizer que vai ter um impacto que as escolas em tempo integral normalmente têm, porque elas vêm com vários critérios de qualidade, não é? Diretrizes adequadas dentro deste projeto de escola integral. Não é só você aumentar a carga horária, não é isso. Então, nós temos essa falha aí no projeto apresentado, mais essa contingência, né? Esse bloqueio aí das verbas que foram colocadas, que é extremamente inadequado, não é? E já mostra a linha do governo, não é? Educação não é prioridade, meio ambiente não é prioridade. Agora, nós vamos acompanhar ao longo deste governo, afinal, quais são as prioridades do governo atual? Educação, sem dúvida, não vai ser, Dani. Não, quem tiver acesso a uma boa educação, de forma alguma, vai voltar a eleger esses políticos do PT. É incrível, Pavinato. Parece que nós não estamos no país que nós temos 30% de analfabetos funcionais. Que é aquela pessoa que até lê e escreve, mas não sabe o que leu, não sabe o que escreveu. Parece que nós não temos 2 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. E justamente, essa verba foi cortada da alfabetização e foi cortada do transporte. É impressionante, gente. Isso é inaceitável, o padrão de gestão que nós temos no governo do PT.
E, de novo, a cifra de 1 milhão que foi cortada da educação, ela poderia muito facilmente ser recomposta ali. 25 milhões em viagem do presidente e da primeira-dama, os penduricários do Poder Judiciário. E a reforma? O nosso Congresso Nacional, que é o segundo mais caro do mundo. Porque para liberar 10 bilhões é fácil. O Congresso custa 37 milhões por dia de trabalho. Ô, Diego, isso é um absurdo. Eu concordo que é um absurdo, mas cada poder é responsável por fazer o seu orçamento. O governo, o Poder Executivo, não pode chegar ao Poder Judiciário e falar assim, você tem que gastar menos aqui nesse... Olha, eu acho muito engraçado esse negócio. Não. Sabe, só a polícia tem que respeitar a criança nesse país. Essa é a vida real. Não, a vida real... Pode mudar a lei. A vida real é que só a polícia é criticada por desrespeitar a criança aqui. Não adianta você falar... Só a polícia. Não adianta você falar que o congestionamento que o Poder Executivo está fazendo é por conta do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Né? Porque esses poderes têm a competência própria de fazer pelo amor de o seu Deus. orçamento público. Ele já gastou. Agora, olha a viagem, a reforma do Palácio. Mas o que ninguém fala é o seguinte: o que está vigorando no Brasil ainda é o teto de gastos. O marco fiscal que o governo quer aprovar ainda não foi aprovado no Senado. Né? Então, o governo está limitado ao teto de gastos que quem aprovou foi o Temer e o Bolsonaro não mudou. Manda o mas ele está cortando da criança. Vota é o legislativo. Por que não corta, Zacar? Esse orçamento é construído em conjunto. A pergunta que eu acho que a gente tem que discutir, e essa discussão eu acho que é válida... É por que se gasta tanto com outra coisa? Por que ele não gasta? Ele contingenciou 300 milhões de reais com educação e deu, por exemplo, 6 bilhões com a emenda para aprovar a reforma tributária. Podia ter dado 5 bilhões e 700 milhões com emenda e ter pegado 300 milhões de reais. Exatamente. É isso que está se falando. Aí eu estou junto contigo. Aí sabe o que eu quero ver? Sabe o que eu quero ver, Pavinato? Mas a questão profunda. Eu quero ver deputadas como a Tabata Amaral, que se vende como uma defensora da educação, o deputado professor falando de tal, professora falando de tal, que se elege por partido de esquerda defendendo a educação, não falar nada a respeito disso. E ver isso acontecendo, assim, essa péssima distribuição do orçamento, como a gente colocou aqui, você colocou de forma perfeita, tira das emendas. Mas aí nós não temos governabilidade. Meu Deus, o que é mais importante? É criança estudando ou passar esses projetos do PT no Congresso? Não tem como trazer para o campo legal essa discussão, porque a gente está falando de criança que não vai estudar. A criança é mais Nós estamos falando de uma geração perdida. Exato. A Constituição coloca a criança como mais importante. Mas, meus queridos, aqui é tudo da boca para fora. Tudo da boca para fora. Amor, estranho amor. Esse devia ser o lema do governo brasileiro. Brasil, amor, estranho amor.